Então, boa noite, pessoal. Nós, graças a Deus, estamos aí mais uma vez fazendo essas nossas lives, buscando trazer a doutrina espírita, essa ciência, essa filosofia, essa religião, esse amor, esse carinho que nós recebemos da espiritualidade, com toda a força, com toda a luz, seguindo o que a espiritualidade nos traz, né, como apoio, como força. E aí hoje a gente tem essa alegria, né? A gente está aí de novo com o Tony. Semana passada a gente já estava aí, né, Tony, conversando. E ter essa alegria da gente poder contar com a força também, com essa oportunidade, né? Que nosso Geraldo está nos dando aí de poder conversar com a gente. Olá, E pessoal. já vamos, como se diz, criando intimidade, já vamos chamando ele de Geraldinho também, né? Obrigado, Geraldo, por estar aqui com a gente. Obrigado eu, querido. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aí com vocês em Novo Hamburgo. Isso aí, a nossa irmã Alana já está aqui, ó. Lana. Boa noite, Alana. E o pessoal aí vai chegando, né? Mas, como eu sempre procuro fazer com o pessoal, então vamos fazer a nossa oração inicial, né? Porque a gente tem que agradecer a espiritualidade por estar aqui, né? E aí, nosso Tony também dá o nosso boa noite, né, Tony? Boa Esqueci de noite. falar com o Tony aí, Tony. Não tem problema não. Boa noite, pessoal. Boa noite, Geraldinho. Boa noite, Débora. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui junto com vocês. Para mim, eu vim aqui para poder aprender, né? O Geraldinho tem muito para nos ensinar também, para compartilhar. Imagina, Né? nada disso. Então, para mim, vamos desfrutar desse banquete aí, né? Isso aí. Boa noite, irmão Luiz Henrique, e a todos os que estão aqui nos acompanhando. Então, que nesse momento a espiritualidade amiga possa estar nos abençoando, nos protegendo. Nós pedimos a permissão, a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, nossos mentores e anjos da guarda, de todos os anjos de luz, de todos os espíritos amigos desencarnados que também se encontram aqui conosco, para que a gente possa, nessa interação, nesse bate-papo, aprendermos uns com os outros, compartilharmos essa luz que traz a doutrina espírita para todos nós, como um consolo, como uma força e como uma diretriz para as nossas vidas. Assim, nós te agradecemos, querido Mestre Jesus, por mais esta oportunidade, hoje e sempre. Que assim seja. Então, eu gostaria de fazer uma menção, né, de uns dois parágrafos aqui que a gente tem como luz, vamos dizer assim, como uma bússola nesse sentido. Boa noite, Miriam. Aí, para que a gente possa estar fazendo essa introdução nesse nosso bate-papo. Não te inquietes pelas críticas. Encontrarás opositores ferozes, especialmente entre os que, da vida, só têm interesse nos abusos de ordem material e moral. Encontrarás oposição também entre os espíritos, especialmente entre aqueles que ainda estão muito materializados e procuram semear a dúvida, seja por malícia ou por ignorância. Persiste sempre, acredita em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A partir disso, né, a gente tem que agradecer porque a gente teve essa bênção que é a reencarnação, né, de nos permitir sermos instrumentos de Deus com a mediunidade. Né? Então, longe de sermos, vamos dizer assim, portadores de uma vaidade, pelo contrário, né? É um empréstimo dado a nós, né? E então, por isso, Tony, por isso, Geraldo, eu
seguindo a intuição da espiritualidade, né, esse tema, né, mediunidade, mecanismo de evolução. Aí passo a vocês, né, os comentários seguintes. Bom, gente, muito boa noite. Uma alegria estar com vocês. O primeiro livro que Emmanuel escreveu através do Chico tem o nome dele próprio, Emmanuel. Lá ele diz o seguinte: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, veja bem, é claro que nós temos que usar a razão para analisar esse trecho de Emmanuel sobre a mediunidade, sobre os médiuns, para verificar o seguinte, que está muito claro que ele se referia a nós outros, encarnados na Terra, pessoas comuns, pessoas humanas, falíveis, cheias de defeitos, cheias de débitos clamorosos de outras vidas, e que, portanto, se algum dom mediúnico nos favorece a existência carnal, é justamente para acelerar o nosso processo de resgate. Porque, de ordinário, nós carreamos do passado, próximo ou remoto, uma gama de dívidas muito grandes, especialmente nós que temos o conhecimento já da doutrina dos espíritos, que trabalhamos com a mediunidade, que trabalhamos com a palavra, que trabalhamos na direção das casas e instituições espíritas, e temos, por essa responsabilidade, contato com o povo, contato com a multidão. Então, nós, partindo dessa fala de Emmanuel, nós vamos entender que, como nós falimos na multidão, muitas vezes levando povos inteiros, nações inteiras para a guerra, para o morticínio, para a morte, né? Para a pilhagem, para a matança, para o crime, para os vícios. Então, nós temos que resgatar isso coletivamente também. E a mediunidade, seja ela qual for, porque nós temos aí vários tipos de mediunidade classificados no primeiro tratado científico da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, mais tarde desdobrado ele na obra de André Luiz, por Chico Xavier, não é? Então, nós temos aí uma gama muito grande de novas oportunidades para a gente acelerar o processo desse resgate sem nos complicarmos. Agora, eis a questão, nós estamos fazendo isso? Né? Eis a grande questão, porque o que parece é que a gente está adiando. Vou trazer agora um outro trecho de Emmanuel, desta feita, no livro O Consolador, pergunta 387. Quando os espíritas de Pedro Leopoldo, fazendo um interrogatório ao Emmanuel, através do Chico, perguntaram: qual a maior necessidade do médium? E Emmanuel respondeu, está no livro Consolador: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Ora, não é isso que nós estamos vendo?
a maioria dos médiuns, dos palestrantes, dos dirigentes de casas, instituições e federações espíritas, caindo no erro do personalismo, não é? Se colocando na posição de donos da verdade, andando de salto alto, né? E sem considerar que nós todos somos devedores do passado, próximo ou remoto, em termos coletivos. E nós não estamos fazendo grande coisa, não. Nós estamos muito ainda no rol da mediocridade. Claro que essa resposta de Emmanuel, ela nos esclarece uma coisa importante. Aqueles que se entregam às grandes tarefas doutrinárias, que são uma minoria muito mínima, não é? Eu, por exemplo, eu só conheço um, Chico Xavier, mas ninguém, na minha opinião, está no nível espiritual de Chico Xavier, no sentido de médium das grandes manifestações do Espírito da Verdade, que representa o rol daqueles espíritos iluminados de sabedoria e de amor, que ao longo dos últimos milênios se redimiram na face da Terra e hoje se tornaram ministros do Cristo para a missão consoladora do espiritismo cristão, e que do mundo espiritual estiveram juntos de Chico Xavier nos seus 75 anos de mandato mediúnico. E muita gente, até é bom que se diga isso, muita gente não entende isso. Acha que pelo fato do Chico ser médium, e um médium extraordinário, que ele tinha muitas dívidas. Gente, a gente não pode se comparar a Chico Xavier, pelo amor de Deus, isso é uma infantilidade, não é? Isso é um pensamento desprovido de razão. Chico Xavier não se compara a nós outros, seres humanos comuns. Chico Xavier provou, ao longo de seus 92 anos de existência, 75 dos quais dedicados com renúncia e abnegação extremas à causa do Cristo rediviva na doutrina espírita, ele provou, igual aquela fala de Jesus, reconhecereis a árvore pelo fruto. Ora, o fruto da obra de Chico Xavier é incalculável, né? Até hoje são 540 livros, só no campo da veiculação das mensagens dos espíritos superiores e no campo da humanidade. O que esse homem fez, consolando, amparando milhões de pessoas, né? Ele pessoalmente esteve inspirando a fundação de mais de 3.000 instituições de caridade no Brasil, participando pessoalmente dessas orientações aos fundadores. Quer dizer, ele foi o verdadeiro quartel-general do espiritismo cristão na Terra, enquanto ele esteve aqui no corpo físico. Não se compara a nenhum médium, a nenhuma personalidade do mundo espírita cristão, Francisco Cândido Xavier. Ele é único, não é? Ele é um missionário de Deus, escolhido a dedo por Jesus para trazer ele próprio, em 2 ocasiões, como Allan Kardec e Chico Xavier, a terceira revelação de Deus aos homens, que é o espiritismo cristão. Agora, nós outros, todos nós, e eu me incluo nesse rol, nós estamos nessa condição aí de Emmanuel, né? Que antes de nos entregar às grandes tarefas doutrinárias, nós temos que evangelizar-nos, a nós mesmos e mais ninguém, porque, do contrário, nós seremos presas fáceis do nosso próprio personalismo. E aí, para completar essa linha de raciocínio, eu trouxe do livro Seara dos Médiuns
que é o livro justamente que Emmanuel escreveu através do Chico para comemorar o centenário do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, publicado, portanto, no século XX, a respeito de ser médium, Emmanuel diz assim: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. É ser ajudante em determinado... E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Olha só. Então, para que a gente cumpra a nossa tarefa mediúnica, seja ela qual for, nós temos que descansar a cabeça dos responsáveis que nos dirigem lá de cima. E a gente faz isso como? Cumprindo com o nosso próprio dever. Cumprindo com o roteiro do Cristo aqui na Terra. A mediunidade desinteressada de favores, desinteressada de dinheiro, desinteressada de fama, desinteressada de poder mundano. A mediunidade voltada para a consolação do nosso povo sofredor, aflito, sobrecarregado, angustiado, que precisa ser consolado. Né? É aquela frase que eu já repito toda vez, eu repito porque eu ouvi de Chico e para mim isso é uma legenda. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. O que estiver fora disso é conversa fiada, minha gente. Isso eu ouvi do próprio Chico Xavier. Então, nós, como participantes de casas espíritas, instituições espíritas, estudantes da mediunidade, candidatos à mediunidade, nós temos que ter isso no nosso raciocínio como foco central do nosso entendimento. Que a mediunidade, ela veio para consolar e esclarecer. Consolar quem está em sofrimento e esclarecer quem tem sede de saber e de se instruir nos postulados da doutrina espírita cristã. E tem uma coisa muito importante que Emmanuel vai dizer também, que todos nós, como médiuns, nós interferimos nas mensagens. Ele disse assim: incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. Então, nós temos que entender, gente, que o espírito que vem se comunicar conosco, ele não vai fazer a comunicação sozinho. Ele precisa do médium. E ele precisa que o médium esteja devidamente preparado para dar-lhe passividade a contento. E como é que os médiums se preparam? Pelo estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, pela meditação em torno dos postulados espíritas cristãos, pela prática constante da oração e do culto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas próprias residências, em nossos lares, porque sabemos que isto faz uma profilaxia do lar, uma proteção do lar, não é? O estudo, a meditação, de preferência em grupos de estudos sobre a mediunidade. Então, participar nas nossas instituições espíritas de grupos de debate sobre a mediunidade, de experimentação mediúnica. Então, tem toda uma preparação que o médium precisa ter para chegar no momento do seu testemunho. Agora, outra preparação que ele precisa ter é se instruir. Porque muita gente fala assim, mas precisa só estudar espiritismo. Não, tem que estudar de tudo. Porque se nós queremos ser filtros
fidedignos de instruções espirituais superiores, nós temos que oferecer aos espíritos cabeça, né? Nós temos que oferecer a eles base sobre a qual eles vão encontrar recursos para se comunicar conosco e trazendo novas visões. Eu comparo isso nas nossas palestras e estudos sobre a mediunidade a um aeroporto. A cabeça do médium é igual a um aeroporto. Agora, tem aeroporto, gente, de toda forma, não é? Tem um aeroporto no meio do mato, que a pista não é nem asfaltada. Tem um aeroporto regional, onde só descem teco-teco e helicóptero. Tem um aeroporto, vamos dizer assim, nacional, do interior das nossas cidades, do interior do Brasil, do interior dos Estados Unidos. Não são grandes aeroportos, eles recebem aeronaves um pouco maiores, mas também não recebem aquelas grandes aeronaves, né? E tem os aeroportos internacionais, intercontinentais, onde descem aquelas aeronaves gigantescas que têm capacidade de trazer 600, 700 pessoas, né? O Airbus 380, o Boeing 747, o 787, o 777, né? Agora, então, os aeroportos são diferentes, as cabeças dos médiuns são diferentes. Agora, adianta um Airbus 380, que é o maior avião do mundo de passageiro, com 2 andares, 700 pessoas lá dentro, querer descer numa pista aberta, no meio do mato, sem condição nenhuma. É possível isso? Não é possível. Não é? Não é possível. Ele não vai descer no aeroporto de várzea. Ele vai ter que descer no aeroporto intercontinental, internacional. Então, é por isso que os médiuns têm que se preparar. Eles têm que dar aos espíritos espírito, conhecimento, esforço próprio. Eles têm que estudar todos os assuntos, têm que se interessar por tudo que está acontecendo no campo da ciência, da filosofia, da religião, para poderem oferecer recursos aos espíritos. É como se, uma vez o Chico comparou a cabeça dos médiuns como se fosse, antigamente, nas gráficas, antes da era digital, não é? Quando nós tínhamos aquelas gráficas manuais, havia um sujeito que trabalhava lá na gráfica, que ele pegava letra por letra, né, para formar as páginas do livro que seria impresso. Imagina o trabalho que dava, né? Tinha que pegar letra por letra, vírgula, ponto, acento, e ia formando essas letras em metal, né, para formar aquela caixa de letras, né? E aí, depois que formava página a página, aí essa base seria a base sobre a qual rolariam os papéis, imprimindo as páginas, depois de, naturalmente, colocada a tinta. Ora, então as nossas cabeças são essas caixas de letras. Cada letra dessa é um conhecimento que nós temos. Agora, se a gente não tem letra nenhuma na nossa cabeça, o que o espírito vai escrever? Não é? É impossível. Certa vez, minha tia-avó, que foi quem me apresentou ao Chico, Nair Machado Pascoal, ela residia em São Paulo, mas ela foi contemporânea do Chico em Pedro Leopoldo, que ela era menina, quando o Chico já começou a mediunidade dele aos 17 anos de idade, em 1927, e ela já tinha 13. Ela era 3 anos mais nova que Chico. E ela acompanhou a mediunidade do Chico a vida toda.
até se casar em 1939, ir para São Paulo e continuou de São Paulo acompanhando o Chico em Pedro Leopoldo e Uberaba. E o Chico estava começando a receber a obra de André Luiz, em 1943. Logo no ano seguinte começou a publicação. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Nos Domínios da Mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, assim sucessivamente. E aquilo espantou a comunidade espírita, porque ninguém nunca tinha ouvido falar naquilo. Era uma novidade tremenda. E o Chico, coitado, apanhando, feito cachorro sem dono. Os espíritas todos ridicularizando, falando que ele estava obsedado, né? Uma comissão de engenheiros espíritas foi lá conversar com ele em Pedro Leopoldo, falar com ele: olha, Chico, é impossível ter uma cidade nas nuvens. Se tivesse essa tal de Nosso Lar, na nuvem ela cairia. As pessoas não tinham entendimento de nada, né? E assim foi. Aí a minha tia ficou muito intrigada com aquilo, né? Que a aceitação da obra de André Luiz foi lenta, não foi de repente, não. Então ela perguntou assim para o Chico: Chico, posso lhe fazer uma pergunta? Não pode, minha nega, o que foi? É o seguinte, eu quero saber se esse espírito de André Luiz que está escrevendo por você, ele deve ser um cientista, porque ele fala coisas extraordinárias. E o Chico de fato, minha filha, ele é um cientista, é um médium. Então, eu quero saber se ele pode ir lá no Xingu, pegar um médium indígena do Xingu e escrever através dele o que ele está escrevendo através de você, Chico. Aí ela me contou que já não foi o Chico quem respondeu, que o Chico impertigou-se todo na cadeira, né? Ficou muito sério, com sobrancelhas cerradas, os olhos fechados, e ela teve a nítida sensação que era o espírito de Emmanuel que estava ali. E ele, assim, muito secamente, falou com ela: Nair, não é possível André Luiz escrever por um médium do Xingu. Faltariam a ele, o médium indígena, condições intelecto-culturais e morais para tanto. Veja bem. Então, gente, a mediunidade é muito mais ampla do que a gente pressupõe a princípio. Ela implica em muito esforço dos médiuns, em muita dedicação, em muita renúncia. Não é fácil a tarefa mediúnica, e nós temos que ter seriedade com ela. Isso é muito, muito importante. E a gente vê nesse sentido, né, Tony, Geraldo, como é importante essa questão do estudo, que muitas vezes é deixado de lado, né, como algo supérfluo, como algo sem muita importância, né? Não. E aí nós vamos nos tornando cegos. Grande engano. Uhum. Vamos nos tornando cegos, guiando cegos, né? Exato. E aí começa a fantasia, não é, gente? Começa a fantasia, o misticismo. Então as pessoas têm a tendência de achar que porque é espírito desencarnado só pode falar a verdade. Tem que estudar Allan Kardec para ver que não. Que espírito desencarnado é espírito humano. Assim como na Terra nós temos espíritos, pessoas ruins, pessoas criminosas, pessoas assassinadoras, né? Viciosas, enganosas. Elas vão estar no mundo espiritual também para nos surpreender. O que cabe a todos nós, como médiuns, como dirigentes de reuniões espíritas, como palestrantes? Nós temos a tarefa de discernir os espíritos. Aliás, isso é tão antigo, gente,
que João Evangelista, que nós sabemos ser o Chico e Kardec, né? Lá na época do Cristo, como apóstolo do Cristo, ele, numa das cartas dele, ele escreveu, está no Novo Testamento de Jesus, está na Boa Nova do Cristo, ele falando assim: nem observai se o Espírito vem de Deus, nem todos os Espíritos procedem de Deus. E aí ele conclui: discernir se os Espíritos vêm de Deus. Então, a tarefa de discernimento, nós não podemos abdicar dela, discernir a mensagem, né? Compará-la, fazer se a gente recebe a mensagem vem assinada, por exemplo, por um nome de um espírito já consagrado, o primeiro ponto é uma interrogação. Já começa o sinal amarelo aí. Né? Vamos estudar a pergunta 505 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: eu gostaria de saber, essas comunicações que recebem nomes já consagrados da história da humanidade, elas são, de fato, comunicações dos espíritos que assinam esses nomes? Qual foi a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec? Curta e grossa: não. Não são. O ordinário é o médium que tem vontade de receber aquele espírito. Ou, no mais, pode ser também um espírito afim daquela falange, que possa estar se comunicando em nome de, né, o espírito consagrado. Então, nós temos que ter discernimento. E se veio a mensagem com o nome já consagrado, então que a gente analise se o espírito é consagrado. Então, vamos analisar por literatura comparada aquelas outras pelas quais ele já foi consagrado, né? Na Terra. Então, se está lá assinado pelo espírito de Emmanuel, então vamos ver a obra de Emmanuel, como que Emmanuel escreve, e vamos comparar a tal comunicação. A maioria delas a gente pode rasgar e jogar no lixo, né? Seria bom pedir ao pessoal para silenciar o som, silenciar o microfone. Aqui? Que está dando isso, microfonia. Então, tudo isso, né, a gente tem que raciocinar. Isso, até mesmo, acho que quarta-feira, né, Tony, estava sendo falado, né, o estudo, Tony traz também o estudo da Revista Espírita, Geraldo, também essa questão, né, da importância do estudo, dessa conscientização, né, Tony, que a gente tem que ter para buscar isso. Então, de repente eu estou aqui e vou fazer uma psicografia, vou utilizar a minha casa como se fosse o centro espírita, né? Então, como vou fazer isso de uma hora para outra? Porque, estou escutando de algum espírito, estou recebendo essa intuição e vou fazer isso. Não tem como, né? E aí eu vou simplesmente agora eu recebi uma psicografia aqui, está dizendo que é Joana de Ângeles, está dizendo que é, vamos dizer assim, o próprio Chico, que até enquanto encarnado ainda tinha gente recebendo já a psicografia dele, né? Nossa Senhora, o Chico então, coitado, toda hora parece médio recebendo o Chico pela psicografia, pela psicofonia. A gente vai ler os textos, dá vontade de chorar. Tem nada a ver com o Chico, nada, absolutamente nada. Então temos que ter a razão, bom senso, né? Olha o que nós tiramos do livro Mecanismos da Mediunidade. Todos somos médiuns. Nos centros de atividade, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão
como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. A liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento. Então, olha só, por isso que o conhecimento é importante, porque a liberdade do médium está diretamente relacionada com o potencial do seu conhecimento. Quanto menos conhece o médium, menos livre ele é. E mais facilmente será presa de entidades perversas, fascinadoras ou menos dignas do mundo espiritual. Então, o conhecimento é condição sine qua non para a obra de educação e aprimoramento dos médiuns. Aí o André Luiz diz assim: por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades, mais se desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Então, quanto mais também o médium conheça, quanto mais ele estuda, mais possibilidades de exercitar a sua mediunidade vão ser abertas. Mais portas, mais janelas se abrem. Por quê, gente? Porque ele já vai estar com o olhar preparado, com a intuição preparada. E justamente por isso, ele vai precisar também vigiar cada vez mais aquilo que ele escolhe. E depois ele termina esse texto dizendo: todos somos assim médiuns, a cada passo, refletores das forças que nós assimilamos por força de nossa própria vontade, na focalização da energia mental. A importância da reforma íntima, né? Pois é. Então, nós vamos ser médiuns daquilo que nós nos esforçamos por viver e conhecer. É uma questão de sintonia. Então, médium, gente, aí eu quero só fazer um reparo à sua fala, Débora, porque eu acho que o médium tem que exercitar em casa, sim. Isso está na obra de Kardec, no Livro dos Médiuns. O Chico Xavier psicografava em casa, e ele, inclusive, me indicou o exercício da psicografia no culto do Evangelho no lar, em casa. Quer dizer, o começo, ele tem que ser médium em toda parte. Agora, tudo, naturalmente, dentro do bom senso, do equilíbrio e do auxílio espiritual que deve ser invocado em momentos específicos, de prece, de meditação, né? Porque o trabalho da mediunidade, ele não é aquele trabalho que tem hora marcada. O trabalho de hora marcada da reunião mediúnica vamos dizer assim, é a cereja do bolo. Porque, na realidade, a preparação para a reunião mediúnica começa na noite anterior. Se a gente for ver este livro, Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, se nós formos ler e estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, também o livro Missionários da Luz, de André Luiz, e Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que primeiro, mensageiro já mostra que o médium só é médium na Terra porque se preparou para ser médium no plano espiritual. Ele já encarnou com a mediunidade. Uma mediunidade de resgate, a maioria de nós, como eu li aqui no início. A mediunidade de resgate do passado culposo ou doloso. Segundo, o processo de ligação do espírito com o médium não se dá somente no horário da reunião. Os livros de André Luiz mostram que, de ordinário, é na noite anterior que o processo de afinização do espírito comunicante com o médium começa. Há todo um trabalho, há equipes especializadas nisso.
tem a equipe que vai aproximar o espírito do médium na noite anterior à reunião mediúnica. Aí, quando o médium amanhece, tem uma equipe do mundo espiritual que é designada para proteger o lar e a família do médium. Veja bem, todas essas bênçãos a gente desconhece. O esforço com que a espiritualidade maior nos protege e nós somos ingratos com ela. Aí depois o médium toma o café da manhã, vai ao trabalho. Porque médium tem que trabalhar, tem que cuidar da própria família, tem que ter a sua ocupação, a sua profissão, não pode viver dos recursos da mediunidade. Não pode receber recursos financeiros em troca e nem favores em troca da sua mediunidade. Ele tem que ter a sua profissão, tem que ir trabalhar como todo ser humano comum. Chico Xavier foi funcionário público federal do Ministério da Agricultura por mais de 30 anos, não é? E se aposentou com honra ao mérito, sem ter faltado ao serviço um dia sequer. Está lá na certidão de aposentadoria dele. Nunca faltou ao serviço, nem por razões de doença, durante os 30 anos de trabalho. Então, o médium tem que se sustentar. Aí, André Luiz fala que tem outra equipe socorrista que vai proteger o médium no trabalho, na via pública, no trânsito, não é? Principalmente no trânsito hoje, que é uma hora que desorienta qualquer um de nós, não é? Então, nessa hora, o que se pede? Aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, vem outra equipe que vai acompanhar o médium até o centro espírita. Veja bem. E vai entregá-lo ao diretor espiritual da reunião. Aí é que os benfeitores espirituais da casa espírita estarão cuidando do médium. Então, quantas equipes aqui eu citei que protegem o médium antes da reunião, antes da comunicação? A equipe da noite anterior, a equipe da manhã, da casa, do lar, durante a manhã, que vai proteger a família do médium, a equipe que vai seguir com o médium durante a atividade dele diária no trabalho, a equipe que vai levá-lo ao centro espírita e a equipe do centro espírita. 5, gente, equipes espirituais. 5 grupos socorristas amparando os médiuns. Para quê? Para simplesmente que ele cumpra o seu dever. Agora, ele pode, eu pergunto a vocês, ele pode chegar no centro espírita e cumprir o seu dever se ele não vigiou a si mesmo desde o dia anterior? Né? Qual que é a obrigação? Não pode. Qual que é a obrigação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Na noite anterior, o médium não orou, não meditou, não estudou, não leu uma página nobre antes de deitar-se. Ao contrário, ficou vendo futebol, ou então ficou discutindo com a esposa, né? E vai dormir sobressaltado. Aí acorda de manhã, se ele não tem um café da manhã em paz com a família, se ele se entrega à irritabilidade, por exemplo, com os filhos, com o cachorro, com os funcionários da casa, ele vai poder ter assistência dos grupos socorristas do lar? Não. Aí, se ele sai de casa para o trabalho e começa a xingar no trânsito, ou seu isso, ou seu filho daquilo, não é? É ou não é? É. E buzinando, e praguejando até o trabalho, chega no trabalho e discute com seus colegas de trabalho. Vai atrair tipo de companhia, né? Que tipo de companhia tem esse homem ou essa mulher? Obviamente que ele não está sintonizado com benfeitores da vida maior, e sim com espíritos zombeteiros, fascinadores, espíritos
de baixa categoria espiritual. Aí ele chega no centro, né? Aí vai para o centro. No trajeto do centro, a mesma coisa. Briga no trânsito, buzina, pragueja. Aí chega todo bonitinho. Na hora de entrar no centro espírita, antes de entrar na porta, aí põe cara de santo, né? Põe cara de santo, faz a mãozinha assim. Chama todo mundo de irmão. Ô, meu irmão, como vai? Aí a fala é mansa. Ora, com tanta paciência, né, gente? Isso não é ser médium. Isso não é ajudar o mundo espiritual. Olha o que o Chico Xavier vai falar, né? Ele vai falar assim, ó, o Emmanuel, ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Né? É outra coisa. Então, quem que é o médium equilibrado é aquele que, na noite anterior, ele fez a sua oração, a oração de preferência com a esposa ou vice-versa, a mulher com o esposo, para que eles possam ter uma noite de paz. Antes de deitar-se, ler uma página nobre, fazer a sua oração pessoal, entregando-se ao serviço durante o sono físico, em nome de Jesus, em nome de Deus. Né? Na manhã, durante a manhã, no seu café da manhã, tratar os filhos, os funcionários da casa, a esposa, com consideração, respeito, carinho e amor. Né? Quando sai para o trabalho, ter responsabilidade no trânsito, não é sair desarvorado por aí a 120, 140 quilômetros por hora, não, pondo a vida das pessoas em risco. Né? De preferência, o Chico falava conosco assim, quando a gente viajava de carro, ele falava assim conosco, ele entrava no carro e falava conosco. Naquela época, a velocidade máxima no Brasil, nas estradas federais e estaduais, era de 80 km por hora. Hoje é 110, né? Então, ele falava assim comigo, sou Geraldinho, vamos com Jesus, meu filho. Mas eu vou te dizer o seguinte, até 80 quilômetros por hora nós vamos com Jesus. Passado de 80 para sua conta. Olha aí, o respeito às leis de trânsito. Toda vez que o meu velocímetro passa do 110 hoje, eu lembro do Chico. Opa, eu já estou saindo da proteção de Jesus aqui, né? Então, olha, toda vez, até 80 nós vamos com Jesus. Acima de 80 é por sua conta. Eu não quero ter essa responsabilidade, pelo amor de Deus, né? E ele falava uma coisa muito curiosa, porque todos nós, quando nós entremos em transportes públicos ou privados, carro, ônibus, avião, barco, seja o que for, né? Trens, para a gente fazer uma oração para que a gente seja abençoado durante a viagem, protegido durante a viagem. Que ele dizia assim, quando a gente ora, a gente faz maioria do bem. Olha que bonito isso. A maioria do bem. Imagine se todo mundo que entra num ônibus, por exemplo, num trem, se todo mundo orar, se conectando com os benfeitores da vida maior, a viagem será protegida e tranquila. Não é? E a mesma coisa, ao chegar ao centro espírita, não precisa ser falso, não precisa ter cara, ter máscara, é a pessoa ser sincera, né? Ter aquela afetividade sincera, sem hipocrisia, sem fantasia, sem se achar o tal, né? Não existe essa história. Médium não é pessoa importante, médium não tem pedestal, não tem trono,
E isso serve para palestrante, para dirigente de casa espírita também. Né? Desce do salto, porque mediunidade não foi feita para salto alto. Aliás, tem um livro que nós publicamos, das cartas do Chico, que eu acho extraordinário, o título que o Bacelli escreveu, que são cartas que o Chico escreveu para ele e para a esposa dele, a Márcia. Chico Xavier, o médium dos pés descalços. Olha só. Então, a gente precisa ter sempre em mente que a gente tem que andar com a sandália da humildade, não é? Porque não somos nada demais e não podemos ser aqueles, como dizia, está no Evangelho, não é? Aqueles sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro. Não podemos ser. Temos que ser dentro de nós, dentro do nosso sentimento, da nossa sinceridade, da nossa coerência, aquilo que nós pregamos e falamos para os outros. Até dentro disso, acredito, não te interrompendo, Tony, só fazendo uma parte, aí eu pedi tanto para ti quanto para o Geraldo fazer esse comentário e ajudar a responder essa questão aqui. Nossa, acredito até que o Geraldo já respondeu, né, pelas colocações, mas a nossa irmã Elisete está nas outras perguntando aqui, né, sobre os caminhos de estudo que os que desejam educar-se devem seguir, mas acredito que o Geraldo acabou de responder, né, durante a sua colocação. Não é só estudar. Estudar é importante, porque prepara a nossa mente, não é? Para a gente entrar em sintonia com espíritos de grande sabedoria ou de sabedoria mediana. Agora, é vivenciar aquilo que nós estudamos, porque aí, quando a gente vivencia aquilo que a gente estuda, e a gente não precisa ser santo não, viu, gente? Porque o Espírito da Verdade foi claro para Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. Então é isso, nós temos que nos esforçar. A gente sabe quais são as nossas más tendências, mas se a gente se esforçar, não é, nessa reforma íntima, domando a si próprio, então nós estaremos no caminho de receber o amparo espiritual, o acréscimo da misericórdia dos céus, para que nós sigamos em paz, com responsabilidade e com humildade. Quer fazer uma colocação, Tony? Tu ia falar, te interrompi antes. Não, tá tranquilo. Não, eu ia falar que eu concordo com o Geraldinho, e tudo que a gente tem visto hoje em dia é a ausência de estudo, de conhecimento e da força de vontade de fazer a coisa certa. E relacionado a isso que o Geraldinho falou, se a gente trazer o livro que nós comentamos na semana passada, do Memórias do Suicida, no capítulo 7, lá do livro Memórias do Suicida, se fala exatamente disso que o Geraldinho falou, da espiritualidade que busca as pessoas sérias para poder executar trabalhos sérios. E, às vezes, eles preparam todo o ambiente, faz toda a preparação, e os médios chegam e não dedicam, e não fazem as coisas como deveriam ser feitas. Então, assim, esse livro Memórias de um Suicida, pessoal, que Chico dizia que é uma das obras mais importantes, né? Exato. Né? Então, assim, ele traz um enriquecimento moral grandiosíssimo. Ele é um livro para você lendo, parando e refletindo. Porque a cada capítulo desse livro existem frases, trechos desse livro que te traz uma reflexão profunda, que se a gente tiver um autodiscernimento, a gente chega a se envergonhar. Não ler por ler, como o Geraldinho disse, não ler por ler. Ler para aprender, ler para refletir. Porque aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que se diz assim: when you talk to talk, you have to walk to walk. Isso é uma expressão que significa assim, quando você fala, se você for traduzir ao pé da letra, fala assim, when you talk to talk, quando você conversa para conversar,
You have to walk to walk. Significa, você tem que caminhar e exercer aquilo que você está falando. Então, quando você aqui os americanos falam isso e falam muito, isso é uma expressão muito dita aqui nos Estados Unidos, que fala disso, quando você não caminha de acordo com as suas palavras, isso tem coerência ética. Exatamente. Né? Olha só, dentro daquilo que você falou, Tony, lá no Mecanismos da Mediunidade tem um trecho que fala sobre o futuro dos fenômenos mediúnicos. E André Luiz escreveu assim: a ciência humana caminha na direção do porvir. A nós, os espíritos desencarnados, interessa no plano extrafísico mais ampla sublimação para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas. Ou seja, então eles lá no mundo espiritual, com relação ao futuro, eles estão se preparando com mais ampla sublimação dos seus sentimentos, não é? Para que, ao reencarnarem no século XXI, no século XXII, com ajustes de princípios mentais superiores, eles vão poder trabalhar na mediunidade. Agora, olha o que ele fala aos encarnados: o futuro dos fenômenos mediúnicos na Terra para nós encarnados. Ele diz assim: e aos encarnados interessa a existência em plano moral mais alto, para que definam com exatidão e propriedade a substância ectoplasmática, analisando-lhe os componentes e protegendo-lhe as manifestações, de modo a oferecerem às inteligências superiores mais seguros cabedais de trabalho, equacionando-se com os homens e para os homens a prova inconteste da imortalidade. Então, nós na Terra precisamos desse patrimônio moral, desenvolver na nossa vida terrestre uma existência em plano moral mais alto. Olha só. Isso mesmo. Coisa mais clara do que isso? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E às vezes, né, Geraldinho, é uma coisa assim, se todos entendessem a profundidade do trabalho mediúnico, a benfeitoria que traz um trabalho mediúnico, a seriedade, como é que os espíritos se predispõem, né, para estar nos ajudando, porque, querendo ou não, nós acabamos sendo os maiores favorecidos. Exato. Né? Então, o mínimo que a gente pode fazer, tendo respeito pela doutrina e pela espiritualidade, é nos preparar para nos oferecer a ser uma ferramenta melhor, porque quando você vai se depurando moralmente e vai se melhorando intelectualmente, você facilita o trabalho da espiritualidade e a mensagem sai cada vez mais limpa. Exato. Né? Não tratar a mediunidade simplesmente como se fosse um status social, dizer, eu sou espírita, como se isso fosse... Tem o espírita pop hoje, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. É mesmo, e é mesmo. Eu concordo, gênero, número e grau, porque por isso a gente tem que estar sempre analisando as coisas que a gente escuta para não cair nas garras do charlatanismo, né? Porque nós estamos cheios de lemarri por aí. Exato. Né? Bom, o nosso irmão César aqui fez uma pergunta para ti, Geraldinho, aí fica contigo a questão da resposta aí, né? Chico comentou com você se você vai acompanhá-lo na próxima encarnação, né? A próxima encarnação do Chico. O Geraldinho está por aqui, nem desencarnou ainda, gente, vamos devagar. Quem me dera, né? Se eu pudesse, eu gostaria, mas eu acho que antes eu tenho que fazer por merecê-lo. E como a gente vamos dizer assim, como nós somos privilegiados, né? Até ainda semana passada, quando a gente estava conversando, eu e o Tony, aí na nossa live sobre Memórias de um Suicida, que eu particularmente
Eu amo este livro, essas obras da Ivone Pereira. Sabe o que o Nossa. Chico me disse? 2, eu também. 3, então. Sabe o que o Chico me disse? Ele falou assim, Geraldinho, Dona Ivone Pereira, com esse livro, você sabe que ela levou 30 anos para publicar, né? Uma série de revisões, a federação não queria publicar, Dr. Bezerra vinha, redigia, 30 anos. Olha a perseverança, né? Do médium. E a seriedade com que ela tratava a mediunidade, né? Não tinha pressa também, não. E aí o Chico falou comigo assim, olha, vou te contar uma coisa, a dona Ivone Pereira, se ela tivesse escrito somente este livro, já bastava. Não precisava ter escrito nenhum outro livro. E quando ela chegou no mundo espiritual, por conta desta publicação, que é a Memória de um Suicida, ela ganhou do mundo maior um bônus hora de 5 séculos, 500 anos, para ela gastar este tempo indo onde ela quiser ir, viajar, conhecer, estudar, em qualquer parte ou lugar de todo o universo. Olha para você ver. Que grandeza. Um bônus hora de Maravilha, 500 anos. Aí eu fiquei olhando assim para o Chico, eu fiquei pensando, nossa, se ela recebeu esse bônus hora por um livro, mas eu não falei, não, que eu não queria colocar o Chico, né, em situação, mas eu pensei, imagina o senhor, eu pensei, centenas de livros maravilhosos, né, Paulo Estevam, há 2000 anos, Renúncia, e a vida continua, nosso lar, Nossa Senhora. Eu fiquei assim, olhando para ele, assim, nossa Senhora, imagina o Chico. Geraldinho, eu vi uma entrevista, ouvi uma entrevista da Dona Ivone, tem até no YouTube, para quem quiser. Sobre a mobilidade, né? Muito isso, bom. Eu recomendo a todos. Exatamente. Essa entrevista é de 1978. E ela, no final da entrevista, eles perguntam para ela assim, qual que era a mensagem que ela gostaria de deixar para os espíritas, né? E ela fala assim, que as obras de Kardec não deveriam nunca ser tocadas, ou seja, modificadas, que fossem preservadas na sua mais simples e verdadeira expressão. Exato. E hoje eu completaria, e nem as obras do Chico. Exatamente. Exatamente. E aí a gente vê como é importante e as pessoas se conscientizarem de volta, muitas pessoas, porque infelizmente muitos, não, a gente, graças a Deus, não pode dizer todos, e nem a maioria, mas tem na mentalidade que Kardec não tem que ser estudado, que Kardec não tem que ser olhado. Imagina. Que André Luiz também não. É um absurdo isso. Vou contar uma coisa a vocês. O Chico Xavier, todas as vezes que eu encontrei com ele, todas as vezes, em 21 anos, ele estava com um livro de Kardec debaixo do braço. Ou era o Livro dos Espíritos, ou era o Livro dos Médiuns, ou era o Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos 3 livros. Estava debaixo do braço do Chico Xavier. 24 horas por dia. E ele, sendo quem ele era, a própria reencarnação de Kardec, ele consultava. Qualquer tempo que se abrisse ali numa conversa, ele abria para ler um trecho, para ler uma frase, um parágrafo e comentar. Então, e ele ia para o centro espírita assim, ele ia com um livro de Kardec debaixo do braço. Né? Fazia questão, inclusive, ao sentar-se na mesa, no grupo espírita da prece em Uberaba, onde eu o vi trabalhando por 21 anos, às sextas e sábados, ele próprio escolhia uma pergunta do Livro dos Espíritos e um parágrafo. Ele
Não dava a mensagem inteira para a gente ler e comentar, não. Um parágrafo de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois que ele escolhia, pedia ao seu Iker Batista para lê-las, ele fazia a prece inicialmente, depois que ele lesse os 2 trechos, e enquanto ele se entregava à mediunidade, que ficava 8 horas psicografando, aí sim o pessoal da mesa ia comentar durante essas 8 horas esse trecho, essa pergunta do Livro dos Espíritos e esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja o respeito que ele sempre teve com o trabalho do Espírito da Verdade, não é? Que coordenou toda essa revelação através dele próprio, como Kardec na Terra, na França do século XIX, e depois em Pedro Leopoldo e Uberaba, nas Minas Gerais do Brasil, no século XX. Bom, nossa irmã Ângela, então, está te perguntando aqui, Geraldo, o que significa ter ondas na visão diárias, na visão diárias após trabalhos obsessivos? Sinceramente, eu não entendi a sua pergunta, Ângela. Deixa eu... Vamos ver. Eu não O que entendi. significa ter ondas na visão diárias após trabalhos obsessivos? Eu não entendi também, não. Pois, ficou meio... Áureas, ela escreveu lá, áureas. Eu acho que era isso mesmo, Tony. Eu acho que é isso mesmo que ela quis dizer. Eu continuo não entendendo a pergunta. Ângela, vamos ver aqui, acho que aqui agora ela esclareceu. Visão de ondas. Sim, ondas. Mas... Eu não entendi o que é isso. Visão... Ângela, se tu puder escrever de novo a pergunta. É ondas do mar que ela está vendo? Ela só colocou... Bom, vou pedir para ela... Não sei. Ângela, se tu puder escrever de novo, a gente não conseguiu entender aqui. Se puder escrever a pergunta novamente, por favor, a gente te agradece para a gente poder te ajudar aqui, porque eu também fiquei sem compreender o sentido todo da pergunta. Mas aí para aqueles que acham, né, que vamos desencarnar e, como se diz, vamos descansar, muito pelo contrário, né? Não, o trabalho começa depois que a gente desencarna. É aqui e lá, só tira o corpo físico, né? Continua, né? Deixa eu trazer aqui um trecho do Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através do Chico, que é a respeito das dúvidas. Que os médiuns têm muitas dúvidas, né? E nós devemos nos afastar da dúvida. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, explica que a dúvida, ela interrompe a corrente mediúnica. O médium que tem dúvidas, ele é como se ele funcionasse como uma barreira para a própria comunicação mediúnica. E no livro Seara dos Médiuns, o Espírito de Emmanuel vai dizer assim: se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes, através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Bom, ela colocou aqui, Geraldo, que ela está se referindo a ondas vibracionais. Mas o campo de visão do médium, cada um vai ter o seu campo de visão. Isso só ela pode saber. Entende? Não existe padrão para as visões, para o que está se referindo, por exemplo, à mediunidade clarividência ou clareaudiência, que é quem ouve, não é? As impressões que o médium recebe também pelo campo da intuição, que é uma mediunidade mais generalizada. Cada médium vai ter o seu campo de visão. A gente não pode interpretá-lo porque nós não estamos dentro dele. O que eu sugiro que se faça
É o que nós fazemos na nossa reunião mediúnica de desobsessão. Ao final da reunião, os médiuns, então, colocam essas impressões. O que sentiram, o que viram, como que eles receberam o espírito, como que se deu o processo de aproximação e comunicação. Porque aí, dentro do grupo que ela trabalha, o próprio orientador da casa, da reunião mediúnica, poderá, junto com os outros companheiros da tarefa, tentar achar uma linha de raciocínio, de razão, para definir que tipo de explicação se pode ter sobre o fenômeno. A Kátia está te perguntando aqui também se a apometria é o nome dado por alguns espiritualistas ao desdobramento. Eu não conheço a apometria, então não posso responder. Bom, eu não sei do teu tempo ainda, Geraldo, para a gente pedir para o pessoal, se o pessoal quer colocar algumas questões a mais ou não, né? Nós já estamos agora já no final do tempo. Então, pessoal, nós estamos no finalzinho do nosso tempo aqui com o Geraldo. Se vocês quiserem colocar mais alguma questão aqui, né? Então a gente vai... a conversa estava muito boa, mas, né, nós temos... O Geraldo tem seus compromissos também, né? Bom, aqui a Kátia colocou de novo. Outra questão. Até onde sei, qualquer médium pode dar passe. Para a cura, o médium tem que ter uma mediunidade específica de cura, por assim dizer, vidente, nem todos são. E para a cura? Também nem todos são médiums de cura. O médium de cura é o médium que traz determinados potenciais de liberação de uma substância ectoplasmática, não é? Que são, segundo a informação de André Luiz, a reunião de recursos da espiritualidade, da natureza e do próprio médium. Então, para que o médium de cura trabalhe, e a gente pode classificar as mediunidades em dois tipos. Mediunidades de efeitos intelectuais e outro tipo é mediunidade de efeitos físicos. Então, quais são as mediunidades de efeitos intelectuais? Aquelas cujo resultado são mensagens escritas ou faladas, né? Então, quem trabalha na psicografia está recebendo o influxo do pensamento do espírito comunicante, que vai escrever uma mensagem. O fruto dessa mensagem é um esclarecimento, um consolo, uma orientação. Então, tem efeito intelectual. A mesma coisa o médium da fala, que vai receber uma mensagem pela fala, vai receber o espírito aconselhando ou orientando as pessoas. Efeito intelectual. Outra coisa bem diferente, e aí nós temos que ver o seguinte: todos os médiuns cuja modalidade tem efeitos intelectuais influenciam muito as pessoas. Consequentemente, ele precisa, para estar em sintonia com os bons espíritos, ele precisa ter uma vida ilibada, ter uma vida com alto desejo de reforma íntima, com alta moralidade, para estar em boa sintonia. Né? É o caso, por exemplo, de Chico Xavier. Por que ele recebeu 540 livros? Porque a vida dele em si já era um evangelho, uma epopeia do evangelho de Jesus. Né? Outra coisa muito diferente são as mediunidades de efeitos físicos, porque elas são eminentemente materiais. Os médiuns de efeitos físicos, e aí nós vamos incluir os médiuns de cura, os médiuns de ectoplasmia, que vão
materializar objetos, materializar espíritos, materializar sons através de batidas. Os médiuns que vão trabalhar também com o fornecimento do ectoplasma para a produção de voz direta, por exemplo, né? Os médiuns mais dedicados ao campo dos tratamentos de pessoas doentes, através da imposição das mãos e tudo. Então, são efeitos físicos. Quer dizer, os espíritos trazem energias do plano espiritual, alguns da Terra buscam energias da natureza, e o médium fornece energia material do seu próprio corpo físico, que nós denominamos de forças ectoplásmicas, para a produção dos fenômenos. Por que é tão comum médiuns de efeitos físicos caírem na tentação de espíritos das sombras, né? Se resvalarem para a cobrança de recursos financeiros, se resvalarem para os delitos do sexo, usando o poder de influenciar, de que exercem na população menos avisada, né? E buscando favores amorosos e sentimentais, ou então eles se acostumam a ser idolatrados porque curaram 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, ou 100 pessoas. Aí as pessoas passam a idolatrar aquele médico como se ele fosse um representante de Deus na Terra, e não tem nada a ver com a coisa. Nada disso. Porque a mediunidade de cura, ela é eminentemente material. Ela não diz respeito à moralidade do médium. O médium pode não ser uma pessoa equilibrada, não ser uma pessoa honesta, não ser uma pessoa ética, moralmente falando, e mesmo assim ter o potencial mediúnico de produzir fenômenos de efeitos físicos. E é por isso que na história dessa mediunidade, nós vimos aí tantos médiuns esborrachando-se, né? Não precisa citar nomes, vocês todos sabem os casos. Então, nós temos que analisar isso. E qual que é o nosso dever como espíritas? Jamais idolatrar esses médiuns. Jamais colocá-los em pedestal, em tronos. Jamais considerar que eles sejam enviados dos céus. Porque, de ordinário, como disse Emmanuel aqui na primeira fase, primeira fala nossa aqui, no livro Emmanuel, de ordinário, esses médiuns todos têm grandes débitos coletivos e, por isso, reencarnaram com esse potencial ectoplásmico para curar as pessoas. Quem são essas pessoas que estão sendo curadas por eles hoje, ou recebendo o benefício de um alívio dos seus sofrimentos físicos ou mentais? São justamente aquelas pessoas que o médium matou indiretamente através das guerras, das revoluções sociais, das pilhagens, das piratarias do passado, né? Ele está recebendo de volta, no sentido de refazer os caminhos. Então, voltando à pergunta da Kátia, Kátia, realmente nós temos que ter muita noção de, em todos os setores, tanto na mediunidade de efeitos físicos, quanto na mediunidade de efeitos intelectuais, que nós precisamos nos melhorar a cada dia, para estarmos em boa sintonia com o mundo espiritual superior. Do contrário, nós vamos esborrachar.
E olha que eu tive contato com uma médium de cura que estava 24 horas do dia preparada, né, Geraldinho? Pois é. Que foi com a Antusa, né? Fala dela aí para o nosso pessoal. Pessoal, É um compromisso, né? A minha tia Antusa, ela tinha mediunidade de cura, ela tinha clarividência, claroaudiência. Ela era surda e muda no plano material, mas não surda no plano espiritual. Então ela escutava tudo que os espíritos falavam, via os espíritos. E ela trabalhou a vida inteira com a cura, né, com os espíritos ligados a ela. Ela tinha os espíritos que mais estavam junto dela, era São Vicente de Paulo, que era o espírito protetor, Santo Agostinho, e Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. E o Chico dizia que ela trazia a cura nas mãos. E ela estava sempre pronta 24 horas do dia. Qualquer hora que você chegasse na casa dela, isso que o Geraldinho falou da renúncia, eu vi isso de perto, o que é ter renúncia. É 24 horas do dia. É gente que batia na casa dela 3 horas da manhã, final de semana. Ela não tinha hora para atender. Ela saía da cama para poder recorrer a uma pessoa que estava precisando de ajuda. Então, a porta da casa dela, assim, o pessoal procurava o Chico sempre encaminhava as pessoas para ela, lá em Uberaba. Né? Falava assim, olha, eu vou te encaminhar para uma médium, uma amiga nossa, a Antusa, né? Busca ela que ela traz o remedinho nas mãos e ela vai te ajudar. Então, assim, a tia Antusa tinha uma ligação muito forte com o Chico. Eu não sei se você sabe dessa história, eu vou contar rapidinho para você, Geraldinho. Teve uma vez, acho que o Chico teve um tombo dentro de casa e machucou, e a tia Antusa foi ver o Chico em espírito. E ela voltou e ela falou para a irmã dela, a Anice, né? Você deve ter conhecido a Anice, né? Você conheceu a Antusa, né? Então, ela estava falando para a Anice, falou assim, e ela voltou assim com os olhos, a Anice estava contando para nós, ela estava com os olhos assim marejados, assim, né? E foi perguntar para ela assim, que a gente chamava ela de Chiu, porque ela sempre fazia assim para chamar a gente, né? Chiu, chiu, porque ela não falava. E aí a gente foi perguntar assim, Chiu, o que aconteceu? Aí ela falou que tinha ido ver o Chico, que o Chico tinha caído, tinha machucado o rosto, que ela estava preocupada com o Chico. Então que ela ia cuidar do Chico essa noite, que ela ia se preparar para cuidar do Chico. Né? Então ela fazia essas visitas e o Chico via ela lá em espírito, com essas visitas que ela fazia, que ela tinha essa mediunidade, né? De estar em outros locais do desdobramento, e o Chico via ela lá na presença dela. Então, assim, os dois eram muito próximos. Tanto o Chico fazia visita para ela, e ela às vezes dizia para lá, o Chico teve aqui, né? Aí o pessoal fala, mas o Chico não veio aqui. Ela falou, não, teve sim, o Chico teve aqui em espírito, que ia lá visitar ela, né? Então, assim, eu vi isso que o Geraldinho falou em questão da cura, eu vi isso durante anos, de perto, né? A moral ilibada dela, o mandato de amor dela no anonimato, um espírito de alta grandeza, que inclusive, você conhece a dona Sônia Barçante, né, Geraldo? Tá travado seu microfone. Muito, conheço demais. Pois é, a dona Sônia Barçante me falou que o Chico havia dito a ela que quando a tia Antusa desencarnasse, ela poderia trabalhar imediatamente após sair do corpo, que ela não ia precisar nem daquele período depois do desencarne, sabe? A sua tia foi um exemplo de missionária do Cristo na Terra, né? Com toda a limitação física, da surdez, da mudez, ela atendia a todos, eu tive a felicidade de conhecê-la, atendia a todos com muito carinho, com muito amor, e era bonito de se ver ela dando passe, não é? Não é? Eu estou querendo aqui até compartilhar a tela aqui para os amigos verem só um pouquinho dela. Deixa eu ver se eu consigo, só um instantinho.
São tantos exemplos que a gente tem, né, de humildade, de pessoas para seguir, né, se inspirar, né? É verdade. Olha se vocês veem aí. Espera só um minutinho. Estão vendo ela? Sim. Sim, aham. Olha ela dando passe. O carinho dela, né? Aí ela entrando aqui. Aí ela entrando na casinha. Sobe a tela só um minutinho, cara. Aqui, né? Não, mais pra cima. Aí ela entrando no barracãozinho. Olha aqui. Aham. Aí que ela atendia as pessoas aí. E a casa de Antusa aqui. É. Né? Isso aí. Aqui ela com o nosso amigo também, o Jarbas Leone Varanda, lá de Uberaba. E aqui ela dando passe, olha aí. Olha que a interessante. Simplicidade, né? Essa foto aqui é icônica, né? É. E petitinha. Tinha 1,5 m de altura. Eu tinha 1,5 m de altura, mas uma grandeza espiritual que era fora do comum. Exato. O Barcélio, o dia que fez live comigo, Geraldinho, o Barcélio falou para mim assim que quando ia lá na Tiantusa, que ele mostrava para ela o Evangelho segundo o Espiritismo com a foto do Kardec na capa, né? Ah, é? E que a Tiantusa apontava o dedo para o Kardec e falava assim, Chiquinho. Exatamente. Ela foi uma das primeiras a reconhecer o Kardec no Chico. Exatamente, isso mesmo. Pessoal, meu tempo agora... Tá no tempo, né, Geraldo? Não, eu te entendo e finalizar apenas com uma frase dos prolegômenos que resume toda essa questão que vocês trouxeram juntos, tu, o Tony, e desde já, como eu disse antes, eu estava brincando com o pessoal, só vou chamar ele de Geraldinho, que já temos intimidade. Já. Todo mundo me chama de Geraldinho. A minha gratidão, Geraldo, tá? Pela oportunidade, pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Uma honra participar aqui com você, com o Tony. Obrigado. O Tony, sempre. E, bom, essa frase que eu gostaria de deixar aqui da espiritualidade, dos prolegômenos, né? Lembra-te que os bons espíritos apenas assistem os que servem a Deus, com humildade e desinteresse, repudiando os que buscam, no caminho do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. Exatamente. Vamos ter essa clareza, né? Numa época que nós estamos, infelizmente, vendo o mercantilismo entrar no movimento espírita, e para todo lado que você olha é gente cobrando palestra, cobrando congresso, cobrando seminário, cobrando curso de mediunidade, curso de espiritismo, curso de autoajuda. Gente, pelo amor de Deus, isso não é espiritismo. Não. Jesus jamais cobraria um centavo qualquer dos sofredores, dos sobrecarregados e dos aflitos. Allan Kardec escreveu um livro falando sobre isso, que é o Viagem Espírita, em 1862, em que ele relata suas viagens pelo interior da França e pelo interior da Bélgica, fazendo questão de dizer que ele viajava às próprias custas, que ele não aceitava dinheiro de quem quer que fosse, nem mesmo para o lanche, e que ele não recomendava que os espíritas fossem pesados a quem quer que fosse. E Chico Xavier deu também este exemplo em vida. Tudo o que ele fez foi de portas abertas, gratuitamente, nunca cobrou um centavo sequer, nem dos direitos autorais que perante a lei da terra lhe cabiam, né? Diga-se de passagem, pela lei dos direitos autorais, o médium espírita é o detentor dos direitos autorais do livro publicado, mas ele sempre o cedeu gratuitamente,
sem receber um centavo sequer dos seus mais de 500 livros. E todas as mensagens que ele recebeu também de forma gratuita, Centro Espírita de Porta Aberta. Então, vamos seguir os exemplos desses verdadeiros luminários da humanidade. Jesus de Nazaré, Allan Kardec e Chico Xavier. É verdade. E até mesmo os 20 anos agora celebrados, né, do desencarne do Chico, é um presente para quem? Para nós, né? Exatamente. Nós recebemos esse presente. Então, pessoal, muito obrigado. Nós não vamos prolongar mais, porque né, a gente não pode abusar da boa vontade do Geraldo. Queremos tê-lo novamente numa futura oportunidade aqui, conversando conosco novamente. Ele tem seus compromissos, todos nós temos. E a gente tem que entender, estamos aqui para nos unir, né? Para somar forças. Posso só agradecer o pessoal? Posso agradecer, Tony. E encerra com nossa prece de encerramento contigo, Tony. Deixa a ti agora. Perfeito. E o nosso Geraldo, mais uma vez, um forte abraço. Se quiser deixar uma palavra, Geraldo, por ti. Obrigado, gente. Eu vou deixar um beijo no coração de todos. Mas antes, vamos ouvir o Tony e a prece final. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela dedicação aqui conosco, de estar participando, doando o tempo de vocês aqui para nos escutarem também, para estar aprendendo junto conosco também, porque nós somos eternos aprendizes, né? Somos todos estudantes da seara do Cristo. Então, muito obrigado pelo carinho. Beijo grande para vocês. E eu convido a todos vocês que nós pudéssemos pedir ao nosso Mestre amado Jesus que abençoe a nossa noite, que possa trazer o lenitivo necessário, que cubra os nossos familiares e o nosso lar com teu manto sagrado. Senhor Jesus, que o Senhor possa levar alento à casa de cada um que aqui esteve presente e que não esteve presente também, Senhor, e que venha assistir essa live por vir. Mestre Jesus, Mestre dos mestres, amigo de todas as horas, o Senhor de todas as verdades, nos ilumine, Senhor. Tocai nos corações daqueles que ainda insistem em permanecer na ignorância, utilizando da leviandade para transmitir a sua mensagem. Que o Senhor possa tocar e eles possam despertar para a nova realidade e trazer para dentro de si o homem novo, aquele que vai abrir os caminhos para aqueles que estão vindo atrás, buscando a tua luz. Muito obrigado, Mestre. Abençoe ao Geraldinho, o seu lar e seus familiares, a Débora, o seu lar e seus familiares, ao meu lar e os meus familiares, e a todos aqui presentes. Muito obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Que assim seja. Assim seja. Deus que pague vocês, pessoal. Um abraço. Os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até mais, assim pessoal. Seja. Boa noite. Boa noite.